Hoje a gente vai entrar de cabeça em um território que, para muita gente, ainda é tipo um imenso tabu. Um campo minado mesmo. Exato. É daquelas áreas cheias de meias palavras, de pisar em ovos e de muitos mal-entendidos. Muitos. A gente está falando da intersecção entre espiritualidade e dinheiro. Mais especificamente, o sustento e a estrutura material dentro das religiões de matriz africana. Como a Umbanda, o Candomblé e a Jurema. Isso. O material que temos na mesa para nossa análise de hoje é um documento riquíssimo, assinado pelo mestre Kaluanã. O título já vai direto ao ponto, é Contribuição, Doações, Ações Sociais. E o subtítulo diz que o terreiro se fortalece com a participação de todos. É um texto bem incisivo. Muito. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é entender como essas comunidades religiosas sobrevivem fisicamente no mundo real. Rompendo aquela ilusão, sabe? A ilusão da espiritualidade gratuita. A gente quer explorar como a disciplina financeira não é só uma questão chata de pagar boletos. Não é contabilidade pura. Não, é um verdadeiro pilar de sustentação do sagrado. O texto tem um objetivo muito claro. É quase como um despertador tocando alto para acordar o praticante para as obrigações dele. E como cidadão também, né? Sim. Tem um tom que a gente pode chamar de doutrinador e acolhedor, mas ao mesmo tempo extremamente firme. Certo, vamos desempacotar isso? Vamos lá. Passando a palavra para dar o contexto inicial. Qual é o grande choque de realidade que esse texto propõe logo de cara? É um prazer mergulhar nesses textos hoje. O que fica muito evidente logo nas primeiras páginas é que o documento não tenta maciar a situação de jeito nenhum. Ele vai direto na ferida. O autor estabelece um tom de liderança, quase um chamado à responsabilidade adulta mesmo. Existe um conflito central aqui que é uma confusão histórica tremenda. Aham. É a mistura que muitas pessoas fazem entre o dom espiritual, que é o sagrado, e a infraestrutura terrena, que é o tijolo, a água, a luz. São gavetas diferentes. Totalmente diferentes. O texto faz questão de separar as duas coisas com uma linha bem grossa. Ele reforça que o atendimento espiritual em si, Aquele momento do passe. isso, seja um momento em que a pessoa recebe um passe, que é uma transmissão de energia, ou quando um médium passa por uma incorporação e recebe uma entidade para dar um conselho, Aham. tudo isso é e sempre será rigorosamente gratuito. Nenhuma entidade vai passar a maquininha de cartão no meio do terreiro, né? Exato. Nenhuma entidade cobra por milagres. E o documento condena veementemente o que ele chama de comércio da dor. Que é se aproveitar do desespero alheio. Sim, charlatanismo. No entanto, o que é fascinante aqui é a introdução do conceito dos custos invisíveis. Os bastidores da caridade. Exatamente. A caridade não flutua no vácuo, solta no espaço. Para que um ambiente de cura e acolhimento exista, ele exige o pagamento de aluguel, de água, de energia elétrica, IPTU, dezenas de materiais de limpeza. O autor argumenta com muita firmeza que achar que o plano astral vai magicamente pagar a conta de luz no final do mês é um sinal de profunda imaturidade. É uma recusa em ver a realidade material de quem frequenta esses espaços. É viver na terra do nunca espiritual. Lendo as anotações do mestre Kaluanã, me chamou muita atenção como ele descreve a origem humilde da maioria dessas casas. Começam bem pequenas. Muitas começam nos quintais, ou até na própria sala de estar do sacerdote. Esse líder religioso por pura vocação abdica da própria privacidade. Lhe tira o conforto da família deles. Sim, para transformar a casa num espaço de encontro espiritual para a comunidade. Só que aí o espaço cresce, a demanda aumenta, não cabe mais na sala e o terreiro precisa ir para um local alugado, um galpão. Um terreno maior. E é nesse ponto que a carga financeira fica absolutamente insustentável se for carregada por uma pessoa só. O documento dá um nome para isso. Ele fala de uma espiritualidade passiva. Não é Precisamente. A espiritualidade passiva é aquela mentalidade de consumo. como se fosse um shopping. A pessoa simplesmente cruza a porta do terreiro, senta na cadeira, consome energia do ambiente,
Bebe água, usa o banheiro Recebe todo aquele acolhimento emocional e espiritual. e depois simplesmente vai embora sem deixar nenhuma contrapartida para a manutenção daquele espaço físico. Nenhuma. O autor exige que essa postura egoísta e comodista acabe. A verdade nua e crua que o texto traz é que não dá para manter um terreiro de portas abertas na base do improviso ou só da boa vontade do líder. Sabe o que eu achei mais genial para ilustrar essa postura de só receber? O quê? É como o autor quebra essa mentalidade usando analogias do nosso dia a dia. Porque, lendo o texto, me veio à cabeça aquela figura clássica do folgado do churrasco, Nossa, o folgado do churrasco é a imagem perfeita. né? Sabe aquela pessoa que todo final de semana aparece no churrasco da turma, come a melhor carne, bebe a cerveja gelada, aproveita a música, mas na hora de rachar a conta, convenientemente some. Ou diz que mês que vem ajuda. Isso. No churrasco a gente acha isso um absurdo e para de convidar a pessoa. Mas, por algum motivo, dentro de um espaço religioso, as pessoas acham que esse comportamento é aceitável, porque a espiritualidade tem que ser caridosa. Essa é uma analogia perfeita para o que o texto está combatendo. E a análise do tom da escrita revela muito sobre isso. O autor usa a palavra vitimismo e pede o fim imediato das desculpas esfarrapadas. Ele não passa a mão na cabeça. De forma alguma. É uma abordagem feita realmente para dar um solavanco em quem frequenta. Um sacode. Quando alguém entra com essa postura de apenas receber, tratando a religião como se fosse um pronto-socorro espiritual público e gratuito, essa pessoa está adoecendo a comunidade. Aham. O pertencimento real exige sair dessa passividade e assumir que o terreiro é um espaço compartilhado. Se o espaço é de todos, a responsabilidade de mantê-lo funcionando também tem que ser. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O autor traz o debate para a realidade mais crua possível para desconstruir aquela frase famosa que todo dirigente já deve ter ouvido. Qual? Aquela assim, ai, eu ajudo quando o meu coração sentir, ou eu dou uma força quando der. Ah, sim, o clássico. O argumento do texto é brilhante em sua simplicidade. Ele diz basicamente o seguinte: imagina alguém ligando para a concessionária de energia elétrica e dizendo, olha, esse mês eu não vou pagar a luz, mas eu pago quando o meu coração sentir. Tá, o que acontece? A luz é cortada no dia seguinte. Exatamente. Não tem conversa com a concessionária. A luz é cortada. Ou imagina chegar no posto de gasolina e falar para o frentista que vai encher o tanque agora, mas só vai pagar quando as entidades proverem. O carro não sai do lugar? De jeito nenhum. O terreiro opera sob as exatas mesmas leis materiais da física e da economia. O documento lança um questionamento fortíssimo. Muito forte. Se todo mundo tem disciplina para manter o conforto material na vida secular, pagando a internet, a televisão por assinatura, a cerveja do final de semana, Que não falha nunca. por que haveria tanta negligência logo com o teto sagrado que oferece o abrigo e a cura espiritual? Por que o sagrado recebe as sobras? É um tapa na cara. Esse exemplo da conta de luz é um choque de realidade deliberado. E para organizar toda essa questão e não ficar só na bronca, o texto faz uma separação estrutural muito importante. Ele define as regras do jogo. Isso, ele define como a gestão do espaço deve funcionar na prática, dividindo as pessoas em dois grandes grupos. Existe uma linha muito clara separando quem está na assistência e quem veste o branco e entra para a corrente. Para deixar claro para quem não é familiarizado com os termos da Umbanda, a assistência é o público geral. Quem está lá assistindo? Exato. São as pessoas que vão lá em um dia de gira para assistir, fazer uma oração ou receber um passe eventual. E a corrente? Já a corrente mediúnica é o grupo de trabalhadores da casa, os médiuns que colocam a roupa branca e conduzem os trabalhos junto com o líder religioso. E a regra financeira muda drasticamente dependendo de qual lado dessa linha a pessoa está, certo? Muda completamente. Para quem está lá na assistência, no público, a contribuição financeira é e deve ser sempre espontânea. É um direito da pessoa doar quando quiser, O quanto puder. ou até não doar nada, se realmente não tiver condições. A casa está de portas abertas para acolher, Mas a partir do exato momento em que um indivíduo aceita o convite para integrar a corrente de trabalhadores, a partir do momento em que veste o branco e pisa no terreiro como membro da casa, ele perde esse direito
a espontaneidade financeira. Perde totalmente. Nossa, isso é uma mudança de status gigante. A pessoa deixa de ser visita e passa a ser dona da casa, assumindo os BOs da casa também. É a transição de consumidor para manutenedor. O compromisso passa a ser fixo, mensal e inegociável. E por que essa rigidez toda? Porque estar do lado de dentro da corrente oferece uma série de regalias. O trabalhador tem oportunidades de desenvolvimento mediúnico, tem um acolhimento íntimo com o sacerdote, Acessa aos bastidores. participa de rituais internos que o público nem sonha que existem. Portanto, a lógica do mestre Kaluana é: usufruir de privilégios exige assumir responsabilidades proporcionais. É muito justo. O texto é taxativo ao dizer que se o trabalhador não tem o cuidado mínimo de ajudar a custear a água filtrada que ele mesmo bebe, E a lâmpada que ilumina o chão onde ele pisa. ele simplesmente não tem o merecimento moral para fazer parte da roda espiritual. Teve uma parte nas anotações que me deixou de queixo caído sobre isso. É a tal da regra dos 3 meses. Essa é dura. Muito. Pelo que entendi, o texto orienta o sacerdote a convocar uma reunião com todos os trabalhadores e estabelecer que a mensalidade, ou o rateio das despesas, é uma obrigação fixa. Aham. O autor diz que atrasos dentro do mês são compreensíveis, imprevistos acontecem com todo mundo. Mas a regra de ouro é: quem acumular 3 meses de inadimplência consecutiva deve ser sumariamente suspenso dos trabalhos por 6 meses. Uma punição administrativa severa. Quando eu li isso, confesso que pensei, mas suspender a pessoa, afastar do terreiro, isso não vai gerar uma revolta imediata na comunidade? Não soa meio cruel para uma religião baseada na caridade? É uma pergunta natural. Como o autor justifica algo tão drástico? É aí que o texto brilha na argumentação lógica, porque ele antecipa exatamente essa reação de revolta. Ele já sabia que ia dar polêmica. Claro, naturalmente, ao ouvir regras tão rígidas, muita gente pode se ofender, fazer cara feia e ir embora do terreiro batendo a porta. E falar mal ainda. E a visão do autor sobre essa evasão é fascinante, porque revela muito da filosofia de gestão que ele propõe. Ele instrui a liderança a enxergar a saída dessas pessoas não como uma perda, mas como um autêntico livramento. Livramento? Adorei o termo. A matemática apresentada no documento é puramente fria e implacável. Como assim? Se uma pessoa consome água do espaço, suja o chão toda semana, gasta o papel toalha, consome os materiais de limpeza e ainda por cima se recusa a contribuir financeiramente mesmo tendo condições. A saída dela significa uma economia para casa. Exatamente. É quase como se o terreiro estivesse cortando gastos desnecessários, né? Menos uma pessoa para limpar a sujeira que deixou. É isso. Haverá menos água gasta, menos trabalho pesado na hora da limpeza e principalmente menos perturbação energética. Um alívio. É a libertação de um peso morto que estava afundando o barco coletivo. E o texto usa um provérbio muito forte e tradicional para justificar essa postura, que é: cego não guia cego e caído não ajuda caído. Cego não guia cego e caído não ajuda caído. Profundo isso. A premissa espiritual aqui é profunda. Se alguém foge de suas responsabilidades financeiras mais básicas, se a pessoa não tem disciplina para honrar um compromisso de 50 ou 100 reais com a sua própria casa espiritual, Como vai cuidar do outro? ela não possui a estrutura moral, nem o equilíbrio mental e energético necessário para ser um canal de cura para as dores profundas de outras pessoas que vêm buscar ajuda. Uau, faz muito sentido quando a gente coloca sob essa ótica da estrutura moral. Muda a perspectiva. Total. É um tom que exige uma coerência absoluta entre a forma como a pessoa leva a vida material e a postura espiritual dela. Mas o documento não para na organização interna dos trabalhadores de branco, ele vai além. Ele vai além. Ele também propõe um choque de ordem para o público, para tal da assistência. Porque lendo o material, a gente descobre que existe um fenômeno muito real chamado de turismo espiritual. O consumo espiritual. São aquelas pessoas do público que frequentam o espaço religiosamente toda semana, não perdem um dia. Usufruem de todo o ambiente, sentam nas melhores cadeiras, usam o banheiro várias vezes Tomam os passes, bebem a água. e passam anos sem nunca colaborar com um único centavo. E às vezes ainda reclamam da demora. Reclamam da fila. Como o texto resolve esse gargalo sem simplesmente trancar a porta e dizer aqui só entra quem paga? O que destruiria o princípio da caridade, claro.
A solução que o guia propõe é um sistema super prático e, acima de tudo, educativo. É um sistema de senhas, não é? É um sistema de senhas e fila de prioridades. O objetivo não é barrar ninguém, mas ensinar pedagogicamente que a casa prioriza com justiça quem a sustenta. Esse sistema de senhas é dividido em 3 níveis bem definidos. Como funciona o primeiro? A prioridade alta, ou seja, as primeiras pessoas a serem chamadas para o atendimento espiritual são aqueles frequentadores do público que voluntariamente decidiram se tornar colaboradores financeiros mensais da casa. É uma forma de dizer muito obrigado por manter o telhado sobre as nossas cabeças. Exato. Justo. É como o embarque prioritário no avião, mas com um peso moral de gratidão envolvido. E quem vem depois na fila? Logo em seguida, ou até mesmo dividindo essa primeira prioridade, vêm os novatos. As pessoas que estão visitando o terreiro pela primeira vez ou que estão em situação de desespero. Isso é fundamental. Sim, porque a pessoa que chega pela primeira vez precisa de acolhimento, rápido, ela ainda não conhece a dinâmica do espaço, muitas vezes chega fragilizada, chorando, então a casa abraça essa pessoa imediatamente. Agora, adivinha quem é o terceiro grupo, que fica para o final da fila de atendimento? Acho que nós sabemos. Os turistas espirituais. Os frequentadores assíduos que batem ponto toda semana, conhecem todo mundo, mas que têm escorpião no bolso e nunca ajudam a pagar uma conta d'água. O texto coloca eles como os últimos a receberem a senha. Precisamente. E o autor explica a lógica disso sem soar punitivo. Sim, ele faz questão de ressaltar que a lógica defendida aqui não é da discriminação ou de punição mesquinha, mas sim do corte de privilégios indevidos. Faz sentido. Se alguém usufrui de toda a estrutura continuamente, semana após semana, conhece as dificuldades da casa e ainda assim se recusa a dar qualquer tipo de colaboração, Essa pessoa não tem o menor direito de exigir pressa. não tem direito de exigir pressa no atendimento ou de reclamar que a fila está demorando. A intenção dessa regra é que, com o tempo, sentindo o desconforto de esperar, a pessoa reflita Abandone a postura de consumidora passiva. e passe a ser uma colaboradora ativa. Mas aí me surge uma dúvida, pensando na prática da coisa. Onde envolve dinheiro, a desconfiança humana surge na velocidade da luz. A gente sabe como é. Sempre surge. Sempre tem alguém para cochichar no canto aquela frase clássica. Ah, mas para onde está indo esse dinheiro? Será que o pai de santo não está trocando de carro com a nossa contribuição? Essa é uma fofoca destruidora. O documento fala sobre como evitar esse tipo de murmúrio que destrói qualquer comunidade. Fala, e de forma muito contundente. Para que essas regras todas de contribuição e fila funcionem sem gerar murmurinhos, o documento estabelece um pilar que é inegociável. A transparência. A transparência ética extrema e a separação legal das responsabilidades financeiras. A linha que o texto traça é muito lúcida. Por exemplo, Por exemplo, toda a legalização pessoal do líder religioso, a obtenção de suas credenciais federais, alvarás em seu nome ou cursos de formação que ele queira fazer, a papelada dele. tudo isso deve ser pago com o dinheiro do próprio bolso do sacerdote. Isso não é, sob hipótese alguma, despesa do terreiro. Entendi. É uma obrigação individual do líder para exercer sua função perante a sociedade de forma protegida e legal. Ou seja, o dízimo ou a mensalidade não serve para bancar o status do líder. Exatamente. Já a manutenção do espaço físico, o aluguel do galpão, a luz, a água, a compra de velas para o altar coletivo, a pintura da parede, A infraestrutura. isso sim é de responsabilidade da comunidade e deve ser rateado transparentemente. Quando essa separação fica clara e as contas são abertas, o terreiro fica blindado contra disputas de vaidade. Todo mundo sabe para onde vai cada centavo. O frequentador entende de forma cristalina que a doação dele não está financiando a vida pessoal do líder, mas sim garantindo a existência do solo sagrado que todos ali, sem exceção, compartilham. Então, o que tudo isso significa? Qual a grande visão? Qual é a grande visão de longo prazo do mestre Caluana ao exigir tanta disciplina, tanta regra e tanta transparência? O documento mostra que a ambição dele não é apenas fazer o caixa fechar no azul no fim do mês. Sobreviver por sobreviver. O objetivo de organizar a casa materialmente é permitir que ela transcenda as próprias paredes físicas, não é? O terreiro é descrito não apenas como um pronto-socorro, mas como uma escola viva. E é aí que o amparo social ganha um destaque gigantesco no texto. A
comunidade se estendendo para fora. Sim, uma casa religiosa que se organiza materialmente, que consegue sair daquela mentalidade crônica de escassez e do improviso eterno, ganha fôlego estrutural. E o que ela faz com esse fôlego? Ela desenvolve ações sociais robustas. Estamos falando de ter caixa para comprar cestas básicas e ajudar famílias vulneráveis da região. Amparar idosos com fraldas e remédios. Distribui sopa no inverno. Um terreiro estruturado se torna um verdadeiro farol de apoio na comunidade ao redor. A lição aqui é que a caridade não se sustenta apenas de boas intenções e orações no plano astral. Precisa de recurso. Ela precisa de braços físicos, de logística, de recursos materiais. Os guias espirituais podem inspirar o projeto social, podem dar a intuição. Mas quem vai no supermercado comprar os quilos de arroz e feijão são os trabalhadores encarnados. Perfeito. Nossa, isso derruba um mito enorme que existe na sociedade. Muitas vezes as pessoas, até de fora da religião, associam as religiões de matriz africana, por serem caracterizadas historicamente como religiões do povo, de resistência, de pés no chão, a espaços que devem obrigatoriamente ser precários, improvisados ou desorganizados. Como se cobrar uma organização administrativa com planilha de Excel ofendesse a tradição dos ancestrais. Isso levanta uma questão importantíssima, de fato. O autor confronta essa ideia romântica e equivocada veementemente. Ele não passa pano para a desorganização. Não. Ele argumenta que algumas pessoas usam uma falsa humildade para justificar pura desordem e preguiça. Simplicidade não é e nunca será sinônimo de miséria ou de irresponsabilidade coletiva. Um espaço pode ser simples e extremamente limpo e organizado. Manter os pés no chão, louvar a natureza e respeitar a ancestralidade não impede, de forma alguma, que o local tenha as contas em dia. Uma limpeza impecável onde se possa comer no chão. E segurança jurídica com alvará de bombeiros. Pelo contrário, o documento afirma que a organização não anula a espiritualidade, ela a fortalece. O respeito ao sagrado começa no zelo com o tijolo. Com o tijolo e o chão físico onde os rituais acontecem. A verdadeira espiritualidade de luz não tem afinidade nenhuma com a bagunça ou com o descaso. E para ancorar todas essas regras duras de convivência, de organização e de contribuição financeira em princípios espirituais profundos, o texto não usa só a lógica da administração de empresas. Seria muito frio se fosse só isso. Exato. Ele recorre à sabedoria ancestral, focando no que ele chama de lei de troca ou lei de reciprocidade. E aqui vale a pena a gente ir com calma. É um conceito-chave. Porque não é uma lei de comércio cósmico. Não é algo do tipo, eu dou R$50 para a entidade me arrumar um emprego. Isso é o comércio da dor que já criticamos. É uma compreensão muito mais profunda de que tudo na natureza é feito de movimento. Existe um ensinamento belíssimo citado no texto que diz: axé parado apodrece. Axé parado apodrece. Axé sendo energia vital. A energia estagnada pelo egoísmo de quem só quer receber adoece o ambiente. E para ilustrar isso de um jeito que qualquer um entenda, o autor usa duas metáforas fantásticas. São imagens muito visuais, né? Muito. A primeira é a analogia da fonte de água. Imagina uma fonte de água cristalina nascendo no meio do mato. Uma nascente. Enquanto ela corre livremente, ela alimenta a terra, permite que as plantas cresçam e mata a sede de todos os animais que passam por ali. É o ciclo natural. Mas se alguém decide represar essa água construindo uma barragem só para si, barrando o fluxo natural, o que acontece? A água perde a oxigenação, ela fica turva, começa a criar limo, e logo aquela fonte de vida vira uma poça apodrecida, cheia de mosquitos. É uma imagem poderosa. O autor diz que a espiritualidade é a água dessa fonte, e o terreiro é o leito de pedras por onde ela corre. Se o indivíduo entra no terreiro, consome a cura, ouve as orientações, bebe daquela água limpa e vai embora. E não devolve absolutamente nada em forma de ajuda material, trabalho ou contribuição, o fluxo energético e moral se rompe. Ele está represando a água. E a segunda metáfora vai direto para a biologia, que é do corpo humano. O terreiro é comparado a um organismo vivo, pulsante. Se um órgão específico do nosso corpo, digamos o fígado, decide que a partir de hoje ele apenas vai receber o sangue rico em oxigênio,
mas se recusa a bombear esse sangue de volta para a circulação sistêmica, O que acontece medicamente? esse sangue coagula dentro do órgão. Isso gera uma necrose, o tecido morre e essa toxina acaba adoecendo e matando o corpo inteiro. Nossa, é uma imagem forte, mas muito precisa. O frequentador que só suga os recursos do espaço e da comunidade e nunca colabora, ele atua como esse órgão em necrose. Ele enfraquece a energia coletiva e, inevitavelmente, adoece a própria caminhada espiritual. Adentra na filosofia pura aí. Sim. Portanto, a conclusão filosófica gigante que o mestre Kaluana traz é que a contribuição financeira não é um castigo imposto por um líder ganancioso. Nem uma taxa comercial. É o ato essencial de manter a fonte limpa. É devolver ao coletivo a energia que sustenta o sagrado. É, no fim das contas, a maior e mais concreta prova de pertencimento que alguém pode dar a uma comunidade religiosa. É uma quebra de paradigma completa para quem estava acostumado com a visão passiva. Completamente. Para sintetizar a genialidade e a firmeza desse documento que dissecamos hoje, o que temos em mãos é um verdadeiro manual de gestão comunitária. E de ética. Ele propõe um despertar que, confesso, pode até ser doloroso de ouvir para muitos, mas é absolutamente necessário. O verdadeiro religioso precisa ouvir isso. O autor nos leva em uma jornada que vai desde o ato prosaico, terreno e chato de pagar uma conta de luz no dia do vencimento, até a grandiosidade de manter viva uma tradição ancestral que resiste há séculos. Sem base material não tem tradição. Ele argumenta e prova por A mais B que o terreiro não é um balcão de fast food espiritual, onde se pega a cura na janela do drive-thru e vai embora acelerando. Definitivamente não. Pelo contrário, tem que ser uma escola viva de responsabilidade cidadã, de ética coletiva e de compromisso religioso profundo. É a transição necessária daquela espiritualidade infantilizada que espera tudo cair do céu. Para uma espiritualidade adulta e arregaçada, que constrói as coisas na Terra. É a aplicação prática e urgente do pensamento crítico na gestão das comunidades de matriz africana. O documento de Mestre Kaluana deixa muito evidente, e sem pedir desculpas por isso, que o esforço coletivo, organizado e não ação solitária de um líder sobrecarregado beirando um burnout, O que acontece muito. acontece demais. E esse esforço coletivo é a única barreira real entre a preservação dessas casas sagradas e o seu desaparecimento total. Instituir o rateio das contas, organizar uma fila de atendimento que valorize quem ajuda, legalizar o espaço tirando os alvarás. E até mesmo ter a coragem de suspender quem não cumpre as regras do coletivo. Nada disso são atos de falta de caridade. Muito pelo contrário. São atos de amor prático. São os atos definitivos, maduros e de liderança para garantir que a caridade tem um teto físico para acontecer pelas próximas gerações. Sem essa base material e financeira sólida, os espaços simplesmente deixam de existir quando seus líderes envelhecem e perdem a força física para carregar o piano sozinhos nas costas. É uma realidade dura, mas incontestável. E isso nos deixa com uma reflexão final. Algo que fica martelando na cabeça a partir de tudo que analisamos nessa conversa. O que ficou para você? Sobre dinheiro, organização e gestão não é, no fundo, a maior ameaça invisível à memória histórica e cultural dessas comunidades ao longo dos séculos? Essa é a grande questão. É algo para se pensar muito a sério. Fica o questionamento para quem nos acompanha mergulhar em suas próprias reflexões. Muito obrigado por embarcarem em mais essa análise profunda conosco. Um abraço a todos. Até a nossa próxima imersão.